Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Meu nome é Renata Barros, eu sou especialista em carreira e performance e esse aqui é um canal criado especialmente para você que deseja ser mais feliz e realizado profissionalmente, trabalhando com aquilo que você realmente ama e também para ajudar você que é profissional e deseja alcançar aí os seus objetivos no seu trabalho, ok? Sejam muito bem-vindos nesse canal. É um prazer tê-los aqui comigo e se você ainda não se inscreveu, clique agora mesmo no botão aqui abaixo para se inscrever e lembre-se de acionar o sininho para você receber as notificações assim que eu publicar um vídeo novo trazendo muita informação e dicas para ajudar você a crescer e a progredir profissionalmente. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que acontece com muita gente. As pessoas, os profissionais estão sempre buscando uma progressão na sua carreira, sempre buscando aquela tão sonhada promoção, mas quando isso acontece, todo mundo fica super assustado, ansioso e já fica pensando em um monte de coisa. Então, para ajudar você aí que acabou de receber aquela tão sonhada promoção, eu trouxe aqui duas dicas super importantes para você poder colocá-las em prática e conseguir então dar conta do recado e dessas atividades novas que estão surgindo por aí. Roda a vinheta que eu vou falar para vocês sobre essas informações tão importantes para te ajudar. Fica comigo! Bom, o que eu mais vejo aqui nos meus atendimentos e recebo de mensagens também nas minhas redes sociais são de profissionais que há tempos estavam buscando uma promoção, aquela tão sonhada promoção, e a hora que isso realmente aconteceu, eles se encontram desesperados, com aquele frio na barriga, sem saber o que fazer. Então eu costumo dizer o seguinte, pessoal, é completamente natural quando isso acontece, principalmente com aqueles profissionais que não estão se planejando para essa progressão na carreira, que não fizeram o seu plano de carreira, como eu já falei para vocês nos outros vídeos sobre a importância do plano de carreira, mas é muito natural que a maioria desses profissionais que não estavam preparados para essa promoção, quando se deparam com essa nova oportunidade, eles se sentem completamente perdidos e não sabem nem se conseguem dar conta daquela nova função, daquelas novas responsabilidades que estão por vir. Então eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, acalme-se. É completamente natural que esse frio na barriga apareça, que essa insegurança pinte no ar, mas o mais importante é a gente acalmar e entender o que a gente precisa fazer a partir desse momento, ok? Então, com base em tudo isso que a gente está conversando aqui, eu trouxe para vocês duas dicas para vocês conseguirem implementar, dependendo do caso, em que vocês se encontram por aí, duas dicas para vocês conseguirem implementar em situações totalmente distintas, mas que podem te ajudar a conseguir conciliar esse momento com o seu desempenho profissional, ou seja, te ajudar na sua performance profissional para você conseguir continuar performando bem. Porque, afinal de contas, se você já recebeu a promoção, quer dizer que você é um bom profissional e que a empresa valoriza o seu trabalho. Então, nada mais importante agora do que você continuar cuidando para que a sua performance não caia, e que você continue progredindo profissionalmente. Bom, a primeira dica, pessoal, que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vamos supor que você aí trabalha numa grande empresa e que essa promoção veio através do seu gestor e ele te trouxe uma cartinha de promoção e pontuou com você quais são os pontos quais são as habilidades, quais são aquelas competências que você vai precisar buscar para se desenvolver, para conseguir atender a demanda dessa empresa. Então, a primeira coisa que acontece nesse momento é que você se organize,
Você pode fazer o seu plano de desenvolvimento individual. O que é um plano de desenvolvimento individual? Você vai colocar ali essas competências e essas habilidades, tanto técnicas, né, quanto comportamentais, que o seu gestor pontuou para você, ou numa avaliação de desempenho anterior a essa promoção, né, que ele já tinha comentado com você que isso aconteceria e tudo mais, ou no momento mesmo da promoção, geralmente também esse gestor vem e tem grandes possibilidades de ter pontuado isso daí para você. Vamos supor que isso aconteceu no seu caso, tá? Então você vai conversar com o seu gestor para perguntar qual é o timing, ou seja, quanto tempo a empresa, né, ou a área precisa para você estar realmente preparado e performando nesses pontos levantados no momento dessa promoção. Então, pode ser que o seu gestor fale para você assim, olha, você tem 6 meses ou você tem de 6 meses a 1 ano para se desenvolver nessa parte técnica, ou então você tem até 6 meses para se desenvolver nessa parte comportamental para você poder performar bem aqui, porque é disso que eu estou precisando aqui dentro dessa área. Então, com base nisso, você vai ter o tempo definido e você vai ter as competências e habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, para você poder começar a se desenvolver. E dentro do seu plano de desenvolvimento individual, eu gosto de dizer que esse plano de desenvolvimento individual, ele geralmente está dentro do seu plano de carreira. Mas se você não tiver isso, não tem problema. Você vai conseguir fazer do mesmo jeito. Então você vai começar a pontuar, a descrever ali quais são os conhecimentos que você precisa adquirir. Então sejam eles os conhecimentos técnicos. Então se você tem que fazer um curso de pós-graduação, se você precisa aprender um novo idioma, se você precisa fazer um MBA ou um curso realmente de aprimoramento específico em algo que seja específico dentro daquela empresa para você poder aprimorar ou aprender. Então você pode começar a colocar dentro dessas competências que foram levantadas pelo seu gestor, você pode começar a desdobrar isso em formato do que você vai fazer para buscar se desenvolver naquelas características pontuadas por ele. E uma coisa muito importante que precisa estar aí no seu plano de desenvolvimento individual é o tempo, ou seja, com base naquele tempo, naquele timing que o seu gestor falou para você, você vai começar a levantar e a colocar aí, a pontuar também no seu plano de desenvolvimento individual o tempo que você vai levar para adquirir, ganhar o conhecimento e adquirir essa experiência no seu dia a dia. Vale também você levar em consideração tudo que você pode implementar no seu dia a dia com esse conhecimento técnico, no caso, que você vai adquirir, para que isso possa potencializar ainda mais, né? Porque é tudo quando a gente coloca em prática algo que a gente conhece, a gente potencializa os nossos resultados. Isso vai te ajudar também nessa performance, ok? E agora a gente vai falar sobre as competências comportamentais. Competência comportamental, a gente geralmente a gente adquire praticando dentro de situações específicas. Então, procure pontuar no seu plano de desenvolvimento individual situações do seu dia a dia que aquelas competências, que aquela habilidade vai precisar aparecer. Ou seja, vou dar um exemplo básico. Muitas pessoas, quando elas estão trabalhando, recebem uma promoção, né? Elas geralmente estão mais expostas. Então, elas participam de mais reuniões, elas fazem apresentações em público. Hoje a gente está funcionando, muitas empresas bastante no formato online, mas mesmo assim a gente está ali usando ferramentas para apresentações, fazendo apresentações, comunicando, verbalizando. E tem muita gente que recebe promoção e que tem essa dificuldade de falar em público e tudo mais. Então, vamos supor que esse é um exemplo que se encaixa aí para você. O que você pode colocar ali no seu plano de desenvolvimento individual? Algumas ações específicas para você perceber que você está evoluindo e para você também praticar essa evolução. Pode ser você fazer essas apresentações com antecedência,
Pode ser estudar essas apresentações, treinar essas apresentações, conhecer a ferramenta online que vai ser utilizada para essa reunião, treinar com alguém a utilização dessa ferramenta para que na hora que você for apresentar dentro dessa reunião você não cometa muitas gafes, para você ainda não ficar mais nervoso ainda. Então, ou seja, coloque ali no seu plano de desenvolvimento detalhes e ações específicas dentro de situações específicas que você vai precisar desenvolver aquela habilidade e aquela competência levantada pelo seu gestor. Ok? Pessoal, a segunda dica é: ai, Renata, eu tenho um gestor, só que ele não pontuou essas competências, essas habilidades. Eu não tenho, na minha empresa, na empresa que eu trabalho, não existe essa avaliação de desempenho. Eu não faço a menor ideia do que eu preciso fazer para me desenvolver e performar bem dentro dessa nova função. Então, olha, a primeira dica que eu dou para você que não está aí dentro de uma grande empresa, ou que às vezes até está dentro de uma grande empresa, mas que não tem essa conduta vindo da alta gestão e tudo mais. Então, cabe a você fazer tudo isso que eu dei na dica número 1 para as outras pessoas que receberam essas informações. Cabe a você tentar fazer isso com o seu gestor. Então, a ideia aqui é, as dicas que eu dou, na verdade, você pode marcar uma reunião com o seu gestor e perguntar para ele o que ele precisa, né, que esse profissional, ou seja, que essa função entregue para a empresa de resultado, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. Como que seria o perfil adequado para esse profissional? O que o seu gestor, pergunte a ele o que ele gosta, né, dentro do seu jeito e das suas habilidades, que você consegue melhorar ou usar isso em prol da sua performance, e o que ele acredita que você tem de pontos de melhoria, para que você, observando o que ele vai falar, você mesmo faça um comparativo do que você tem de autopercepção. Ou seja, vou dar mais um exemplo da comunicação. Se você vai estar mais exposto, se você vai precisar falar com mais pessoas, apresentar materiais ou relatórios, você já sabe que isso vai fazer parte da sua rotina. E se você acredita que você não domina bem, você não tem essa habilidade, você pode da mesma forma montar o seu plano de desenvolvimento individual, pontuando as situações específicas que você vai poder começar a trabalhar para se desenvolver. Lembrando que a gente não nasce pronto para nenhuma promoção, para nenhuma função nova que nós vamos desempenhar. Todas as vezes que nós recebemos uma promoção ou estamos numa progressão de carreira, numa transição de carreira, estamos ocupando uma nova função, nós vamos ter desafios. E vamos precisar nos desenvolver em diversas características e competências, tanto comportamentais quanto técnicas, para a gente dar conta do recado. Então, não se desespere se você perceber que você tem vários pontos para se desenvolver. Pontue isso. Coloque isso dentro de uma linha do tempo, dentro de um prazo específico, para você poder tentar começar a conciliar esse desenvolvimento. E uma coisa que eu gosto de explicar sempre para os meus clientes e ajudá-los aqui na hora que a gente está fazendo esse plano de desenvolvimento individual. Não coloque prazos muito encavalados uns com os outros para você poder ter tempo de desenvolver em algo e conseguir desenvolver na sequência algo que esse ponto primeiro que você se desenvolveu pode te ajudar a potencializar esse novo ponto de desenvolvimento a seguir. Então, tente usar uma estratégia, né, do que você vai precisar utilizar a seu favor sem se desesperar. Eu falo que a ansiedade, o desespero e tudo mais atrapalha a gente a racionalizar o que a gente precisa fazer. E quando isso atrapalha a gente racionalizar, a gente perde a oportunidade de armar nossas estratégias de maneira assertiva. Então, a ideia aqui é ajudar vocês a entenderem
fui promovido. Existem maneiras de você se desenvolver para essa nova função. Respira, monta o seu plano de desenvolvimento individual com base nos feedbacks do seu gestor, ou se você não recebeu os feedbacks do seu gestor, busque o seu gestor para ter um pouco de informação, o mínimo de informação que ele conseguir te dar para você mesmo montar esse plano de desenvolvimento individual. E vamos em frente, porque a vida e a carreira são feitas de desafios. E são esses desafios que nos fazem crescer, progredir e nos transformar em profissionais ainda melhores, ok? Bom, eu espero ter ajudado você aí que acabou de receber aquela promoção e estava totalmente ansioso. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho o que você consegue fazer. E se você ainda tiver dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários ou então entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, que também está aparecendo aqui, que eu vou ter um prazer em falar com você e contribuir com você ainda mais para você continuar progredindo na sua carreira, ok? Pessoal, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!